Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado, este é o nosso Preparando-se para a EBD e nós estamos aqui mais uma vez para fazermos um breve comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando na Escola Dominical um trimestre que fala sobre o livro dos Salmos. E hoje estudaremos a lição de número 4. Vamos tentar fazer um breve comentário da lição de número 4, que traz por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Esta é a lição dos adultos do segundo trimestre de 2020. E nós convidamos você para ficar conosco nestes momentos em que nós estaremos estudando a lição de número 4. Vamos então fazer uma oração ao nosso Deus e na sequência entraremos no assunto da nossa lição. Pai Santo e Eterno, somos gratos a Ti porque neste dia Tu tens nos abençoado para estarmos em Tua presença estudando Tua Palavra. Nos dá direção, Senhor, para que possamos, assim como o salmista, buscar os Teus caminhos, buscar a Tua presença. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Bom, como nós estamos falando dos Salmos, e na nossa revista vem sugeridos 3 hinos, 141, 147 e 149, eu até peço aos irmãos que cantem na escola dominical os hinos que vem sugerido na revista. Nós temos percebido que tem caído em desuso a harpa cristã. Nessa circunstância, eu vou tentar tocar para você, está aqui o saxofone, um dos hinos que é o 141. Logo após, assim que terminar o tocar desse 141, eu vou tocar somente uma estrofe e coro. Eles são 4 estrofes e 4 coros. Então eu vou tocar uma estrofe e o coro para a gente não perder tempo e voltar direto para a nossa lição, tá bom? Acompanhe conosco aí o 141. Ô jovem Cristiano Reis, você tá bom? Seja bem-vindo ao nosso Preparando-se para a EBD. Todo sábado, Cristiano, nesse horário mais ou menos, a gente está fazendo há algum tempo já, viu, Cristiano? Não é só durante a pandemia não, a gente vem fazendo isso. Acompanhe aí com a sua harpa o 141. Ele é mais ou menos assim. Este é o 141 da harpa cristã, que diz: guia-me sempre, meu Senhor. Talvez depois a gente toque mais algum, mas esse aí é só para despertar nos irmãos o desejo, o interesse. Eu fiz uso aqui da harpa cristã com a partitura. Eu já apresentei essa harpa na primeira aula desse trimestre. Aqui está à minha disposição também a harpa cristã com a letra. E eu tenho ali ela com letra e harpa e assim por diante. Vamos lá à nossa lição. Como já dissemos, nós estamos estudando Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, Salmos, ele não é somente um livro que faz parte da Bíblia Sagrada ou dos livros do Antigo Testamento utilizados pelos judeus. E muito menos é somente um livro que faz parte da poesia. Ele é também um livro que serve para a inspiração do cristão. Na lição de número 2,
nós aprendemos Cristo e missões dos Salmos. Nós hoje estamos na 4, na 2, Cristo e missões dos Salmos. E nós podemos ver naquela lição, desculpa aí que o programa ao vivo tem essas coisas, eu acabei deixando o telefone ligado aqui, mas não vai prosperar. Já desliguei, se é quem for, depois a gente retorna. Nós estudamos Cristo e missões e nós vimos nos Salmos quando eles falam de assuntos messiânicos apontando para Cristo. Hoje nós vamos ver que o salmista busca a direção de Deus, dentro dos Salmos. E percebam que hoje é difícil pessoas estarem buscando a direção divina. Cada um age por conta própria, cada um age do jeito que quer e às vezes a pessoa não alcança o objetivo que quer justamente porque busca os próprios interesses, acha que está fazendo a coisa correta e não é bem assim. Então, o nosso Salmos hoje, ele vem nos auxiliar neste sentido, a nossa lição. Título da lição: Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Quais os caminhos do Senhor? Como assim os caminhos do Senhor? É interessante, meus queridos, que nós às vezes desconhecemos o porquê ou para que as coisas acontecem conosco. O porquê é causa. Aconteceu alguma coisa e nós estamos neste momento passando por algo. É o porquê. Por que eu cheguei aqui? De onde veio? O que aconteceu? Agora, para que? Em que resultará esta minha ação neste momento? A minha ação vai resultar em quê? Então, para que isso está acontecendo? E nós que sempre nos arrogamos na condição de servos do Senhor e queremos fazer-lhe a vontade, nós precisamos também compreender. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos entender que às vezes Deus tem um propósito naquilo que acontece conosco, e seria bom aí você dar uma lida já no livro de Jó. Jó sofreu bastante e havia um propósito no sofrimento de Jó, até que depois que Deus veio conversar com Jó nas 70 e poucas perguntas que Deus lhe fez, Jó passou a entender que realmente havia um propósito. E se você se diz servo do Senhor, você precisa entender que também há um propósito naquilo que você passa. E o salmista, nesta lição, vai nos levar para este caminho, nos mostrando que as coisas acontecem também por causa de um propósito e você precisa compreender. O nosso texto áureo está no Salmo 25, que é um dos salmos que nós faremos uso nesta live, neste momento. E no verso 4, que diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Ou seja, mostra-me por onde tu queres ir. Meu pai, certa vez, se perdeu. Meu pai já faleceu de saudosa memória há 7 anos. E certa vez meu pai se perdeu no mato. E ele disse que era tão interessante que, num dado momento, tudo estava fechado. Ele olhava e só via mato. Aí ele parou um pouco, foi orar, pediu calma a Deus. Aí de repente ele abriu os olhos ali depois da oração e ele viu como que um trieirozinho assim, onde que ou passava gente, ou passou gente, ou passava animal, mas aquele trieiro levava a algum lugar. Ele disse: isso aqui ou vai me levar a uma estrada, ou vai me levar a uma casa, ou vai me levar a uma água, vai me levar a algum lugar. E ele então levantou da oração e seguiu aquele trieiro. Isso foi lá na reforma agrária, ali próxima de Angical, lá próximo dos Cupins, ali no Rodete do Papagaio, por ali. Quem conhece, Jean Cazuza, muito bem, seja bem-vindo. Patrícia Vieira Ribeiro também está conosco, seja bem-vindo. Muito bom dia, Jean Cazuza. Aí meu pai então achou esse trieiro e é interessante que ele disse que andou e a estrada, cada vez parece que o trieirozinho parece que estendia mais, mas ele seguiu. Ele foi sair, digamos, era para sair aqui, daqui para aqui, foi daqui para uma distância bem grande, mas ele saiu na estrada. O que o salmista nos traz aqui, já no texto áureo, é que existe um caminho que agrada a Deus. Existe um caminho que Deus tem direcionado. Para nós, queremos o mais curto. Às vezes, para Deus, o caminho não é o mais curto, certo? Então, nós vamos entrar por este parâmetro para compreendermos esta lição. A nossa verdade aplicada diz: para conhecer espiritualmente,
é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Há uma frase de um psicólogo que eu tenho feito uso dela com frequência, que diz que onde não há diálogo, não há relacionamento. Sendo assim, se você não tem diálogo com Deus, leia-se, diga-se, oração, não há relacionamento. Então às vezes você não vai conseguir compreender o que Deus está querendo dizer ou o caminho que Deus está te mostrando, porque Ele exige que você tenha familiaridade com Ele. Não é que você vai chegar numa circunstância e vai ter uma seta dizendo por ali, por acolá. Não. Às vezes você vai chegar numa circunstância e dentro de você vai entender que aquela é a vontade de Deus e outras pessoas não vão compreender. É muito importante, assim, chama atenção como às vezes a gente toma decisão, mas não sabe explicar o porquê está tomando a decisão. Você sente que a porta abriu. Você segura até o momento que você sente que a porta abriu. Quando a porta abriu, você toma a decisão, entra e dá certo. Alguém diz, fulano é bem afortunado, fulano é... Não é questão de sorte, é sortudo. É questão de você ter sensibilidade espiritual. E esta sensibilidade espiritual se dá com a presença de Deus, se dá com a familiaridade, com a intimidade com Deus. Certo? Como diz aqui, com o relacionamento com Deus. Então, essa é a nossa verdade prática. Nossa lição tem 3 objetivos e cada ponto corresponde a um objetivo. Então, vamos lá. O primeiro ponto diz: um salmo acróstico e a oração de Davi. Lá na lição de número 1, quando nós estudamos Salmos, um guia devocional para o cristão, nós aprendemos o que são acrósticos. Inclusive, se alguém quiser voltar atrás aí para verificar, está no acróstico do segundo ponto, no segundo item. O segundo ponto vai dizer principais características do livro e o segundo item vai dizer acrósticos. Na lição de professor é a página 6. Hoje, como você já aprendeu aqui na lição 1, somente diz um salmo acróstico e a oração de Davi. É o primeiro ponto. Qual é o objetivo? Compreender os anseios de Davi. O que Davi tinha no seu coração, o que Davi quis dizer com aquele salmo, que é o salmo de número 25. Nós estamos falando aqui do salmo de número 25. Então esse é o primeiro objetivo. Compreender os anseios de Davi com base no ponto 1 da lição. O ponto 2 da lição traz para nós o desejo e relacionamento do salmista. Veja que eu disse que não há diálogo, não há relacionamento. O salmista tinha diálogo com Deus. Na lição passada, nós, estudando o Salmo 23, nós pudemos ver o salmista olhando para Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, Senhor, em vez de pastos. Senhor, guia-me mansamente à água tranquila. Tu refrigeras a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ainda ele diz, tu estás comigo. Me parece que é no verso 4. Tu estás comigo. Então, há relacionamento, há diálogo. E aqui ele vem falar sobre o desejo de Davi, o que ele desejava. E para que esse desejo se concretizasse, ele arroga o relacionamento que tinha com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você não há de cobrar nada a Deus. E o objetivo então é apresentar as características dos caminhos do Senhor. O Senhor tem vários caminhos. Para onde vão, qual é o fim, como que eu faço, certo? Aí o terceiro ponto, que também é o terceiro objetivo, diz: conhecendo os caminhos do Senhor. Conhecer é estar no meio do caminho, é entender que o caminho é do Senhor. Por exemplo, Jonas tinha um caminho de Deus determinado, o profeta Jonas. Você vai para Nínive, aí ele pega e vai para Tarso. Então ele sabia que o caminho do Senhor era para o outro lado. Então precisa conhecer o caminho do Senhor, e ele sabia tanto que na hora que ele foi questionado, indagado, ele disse: a culpa é minha. Então aqui nós vamos falar sobre conhecer o caminho do Senhor. O objetivo é destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Lide Serra está conosco. Quem anda por vista, o que é andar por vista? Andar por vista é fazer a sua vontade, é seguir conforme aponta os seus olhos. Vai cair naquele laço que caiu Ló, o sobrinho de Abraão. As campinas do Jordão são belas. Abraão disse: não tem problema, eu vou para as montanhas, não tem problema.
Só que quem anda por vista não sabe o que vem depois. Quem anda por vista assume ele próprio a responsabilidade. É ele quem está assumindo o risco. Agora, quem confia no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que se esconde no Senhor habita no esconderijo do Altíssimo, estará protegido. Então, este salmo, este objetivo, ele vai nos mostrar que andar nos caminhos do Senhor é bom. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia, já no livro dos Salmos, do Salmo 25, e vamos ler alguns versos do Salmo 25. Vamos ler o 1, o 2, o 5, o 12, o 13, o 14 e o 15. O nosso comentarista, conforme nós já falamos na lição anterior, é o doutor e pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, grande homem de Deus, advogado, especialista, teólogo, articulista, grande homem de Deus, certo? Então a lição ela tem conteúdo, ela não é somente o oba-oba, o vamos ver, o talvez seja assim, ela tem conteúdo, tem razão e tem espiritualidade. Vamos lá. Salmo 25, verso 1 diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nem confundido, nem deixe os meus inimigos triunfarem sobre mim. Verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Quer dizer, estou na tua presença e confio em ti. Qual homem, verso 12, que tem ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Verso 13, a sua alma desse tal homem pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Olha que coisa extraordinária. Verso 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Nós falamos nesse instante aqui, relacionamento. Nara Elisa, como é que você está, minha querida? Um abraço à tua mãe, um abraço à tua irmã, ao Caguinho. Bom ter vocês aqui, tá? Para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Tendo relacionamento com Deus que os segredos de Deus são revelados. E o 15, que é o último desta relação, diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Aqui o salmista ele está fazendo referência a um passarinho que por acaso pisou no laço ou está preso numa rede. É o Senhor quem o livrará. Não adianta. Naquela época, voltando, era comum o pessoal armar uma rede assim, numa tela, como se fosse uma rede de pescar peixe, mas colocada entre árvores. Aí alguém enxotava os passarinhos de um lado, os passarinhos vinham voando e ficavam presos na rede. Isso servia tanto para alimento, como para espantar os passarinhos que atacavam as plantações. Isso é muito importante. E o salmista se coloca na condição de um passarinho e diz: Senhor, é tu quem pode me livrar. E os irmãos sabem que às vezes existem ciladas que são criadas pelo inimigo, que nós não conseguimos escapar delas. Precisa que Deus age em nosso favor. Aí é muito bom você ser dependente de Deus, porque você tem o leão da tribo de Judá ao teu lado, guerreando por você. Porque quando você vai sozinho, você não tem ninguém. Narra-se uma história, eu não lembro quem contou, tem muito tempo, eu era bem novo convertido na época, onde alguém precisava resolver um problema e para resolver esse problema tinha que ir no comando do exército maior. E a pessoa disse: como é que eu faço para ir no comando do exército maior, falar com o comandante e ele resolver o meu problema? Aí recebeu de Deus uma palavra de ânimo, como que diz: vai que eu estarei contigo. Aí a pessoa foi. Quando chegou na portaria lá, se apresentou e disse que queria falar com o comandante. Imediatamente a resposta foi lá para dentro e não sabe o que aconteceu. Meu irmão Agapito Bonfim, como é que você está? Fique conosco aí. E quando ele está lá, aí manda um recado lá para dentro para o comando e não sabe o que aconteceu, o comando abriu a porta. Aí a pessoa entrou e por todo local por onde passava, as pessoas olhavam e batiam continência, olhavam e batiam continência, ele não estava entendendo nada. Aí chegou até o comandante, quando chegou diante do comandante, o comandante atendeu a pessoa, ficou em pé de prontidão e tal, aí resolveu todo o problema. Aí depois encontrou a pessoa no outro local, né? Aí a pessoa foi agradecer a ele por ter atendido, etc, etc. Ele: não, tudo bem,
isso é tranquilo. Mas eu queria saber de você uma coisa, o quê? Quem é aquele capitão que estava contigo naquele dia? A pessoa disse, que capitão? Não, tinha uma pessoa contigo alta, grande assim, parecia... É o Senhor que está conosco como guardião. Aquele que é o guardião de Josué, aquele que é o soldado que está sempre com Josué. Então você precisa entender que Deus cuida. Quando você confia em Deus, observe, quando você confia em Deus, seja qual for a calamidade, Deus cuida. O que para nós, costuma dizer o meu pastor, e aqui eu deixo um abraço ao meu pastor, pastor José Carlos de Souza, deixo um abraço a todos os obreiros, o meu superintendente, pastor Sérgio, ao pastor Robson, que eu gosto mais, pastor Leandro, aos obreiros de todo o campo, das congregações que ficam fora da cidade, aos meus colegas professores de escola dominical. Quando você confia em Deus, Deus peleja por você. É isso que costuma dizer o meu pastor José Carlos. Deus peleja por você. Agora você precisa confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37, o verso 5. Confia nele e ou tudo ele fará, ou mais ele tudo fará. É assim que diz o Salmo. Vamos à frente. A introdução do nosso assunto diz: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão. Nós vamos falar de Davi naquela questão de Batseba, quando Davi, dentre outras coisas, mandou matar Urias. Aí depois o profeta o profeta Natan vem até Davi e diz, você pecou. Depois que traz uma parábola, conta uma história, diz que certo homem tinha só uma ovelhinha e recebeu uma visita em casa. Não, e o outro homem era muito rico e o rico recebeu uma visita em casa. E esse que recebeu a visita em casa foi lá, pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma, matou para dar comida aos outros. Aí Davi, sanguinário, disse, é digno de morte. Aí Natan disse, esse homem é você. Então naquela circunstância, quando Davi percebe que pecou, Davi então, depois escreve esse salmo. E a gente vê a alma de Davi. Oswaldo Cestário da Silva está conosco, seja bem-vindo. Agnovan Alves, meu cantor, está conosco também, seja bem-vindo. Aí é quando Davi diz pequei. Aí no salmo ele vem dizer... cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retire de mim o teu Espírito Santo. E nós estamos nesse contexto aqui do Salmo 25 para que você compreenda melhor, tá bom? Então vamos lá. Mas, lendo tudo, o Salmo 25 expressa não apenas o pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Infelizmente, meus queridos, vivemos dias em que buscar a presença de Deus é raríssimo. Se nós chegarmos na igreja e vermos alguém orando, é de admirar. Se nós vemos alguém louvando, assim, adorando, de dentro do coração, de dentro da alma, é de chamar a atenção. Se nós vemos alguém lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia Sagrada, é um absurdo. Se nós vemos na praça alguém evangelizando, que ninguém está indo nem para a rua, hoje é via rede social, esse é o canal que a gente utiliza para evangelizar, mas se você vê alguém fazendo alguma coisa diferente disso, é um louco. Entenda que o que se espera aqui é que o relacionamento do homem com Deus aumente, e isso deve acontecer porque breve o Senhor virá. E como é que vai ser? É uma verdade intrínseca na Bíblia Sagrada, inegável, que você tem que cuidar. Como já dissemos, nossa lição tem 3 pontos. O primeiro ponto diz: um salmo acróstico e a oração de Davi. Aí o comentário diz: no presente salmo é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em 2 aspectos: oração e meditação. Pois bem, o Salmo 25, que é o que nós estamos fazendo uso neste momento, ele é um acróstico. Lá no primeiro ponto, lá na primeira lição, no segundo ponto e no segundo item, você vai aprender o que é um acróstico. Acróstico é quando alguém utiliza palavras ou letras e dela extrai frases. O irmão Damião Ferreira Nobre, de saudosa memória, que foi professor da escola dominical aqui em Luiz Eduardo Magalhães, grande homem, um dos meus professores, ele gostava muito de utilizar acrósticos. Inclusive, a Assembleia de Deus de Luiz Eduardo Magalhães, presidida pelo pastor Edivan Carvalho dos Santos, outro grande homem de Deus, a quem eu também deixo a paz do Senhor, foi meu pastor durante 20 anos, teve a história registrada mediante acrósticos feitos por Damião Ferreira Nobre. Inclusive eu que cedi uma grande parte do material para o Damião, e ele fez a história da igreja. O Damião era um poeta. Do mesmo jeito, o salmista Davi, ele escreveu em acrósticos. Para você entender o que é um acróstico,
Digamos que você pega o abecedário, A, B, C, D, E, F, G, H, e aí você vai criando frases. A Maria da Graça Xuxa Menegrel, a Xuxa, aquela ex-apresentadora infantil, ela tinha justamente uma forma de falar com as crianças diante desse alfabeto. Ela dizia A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, e aí ela criou o acróstico. Do mesmo jeito que Davi fez, ele fez um acróstico com o alfabeto hebraico. Ele colocou o alfabeto e fez o Salmo 25. Então, só para lhe explicar o que é um acróstico. E no Salmo 25, Davi faz duas coisas. Davi ora, se apresenta diante de Deus, revela as suas mazelas, revela a dor do seu coração e pede. Onde diz aí meditação, é Davi pedindo a Deus que haja em seu prol. Você, meu irmão, precisa saber que Deus sabe de tudo, mas você tem que abrir a boca e falar para Ele, que a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Esta semana encontrei alguém aqui no meu escritório que disse que está desviado. Eu chamei ele na hora e digo, rapaz, ó, toda vez que você diz que está desviado, você rompe aquele laço que você tinha com o céu. Você abre a oportunidade para o inimigo trabalhar na tua vida, porque do mesmo jeito que quando você abre a boca e diz, eu aceito a Jesus como Salvador, você liga com o céu e interrompe que o inimigo chegue. Quando você diz que não tem mais nada com Deus, o inimigo agora tem acesso. Então aqui o salmista Davi está revelando o seu interior. Você, eu e você, precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos revelar o nosso interior. Jesus ensinou no Novo Testamento a oração, quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que te vê em secreto. Não precisa de repente jogar em rede social, não precisa ir para a mídia, você precisa ir orar a Deus, porque jogar em rede social e para a mídia você só vai perder tempo. Você só vai denegrir imagem, você só vai sofrer mais ainda, você só vai chamar a atenção de pessoas que não tem nada a ver com isso. Agora ore a Deus, como nós já dissemos aqui, entregue a Ele para que Ele se revele o caminho dele para você, tá bom? Vamos então ao primeiro item do primeiro ponto. Primeiro ponto, um salmo acróstico é a oração de Davi. Primeiro item, a oração de Davi. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus seus pedidos. Meu irmão, faça como o rei Davi. Aqui está um aprendizado para nós no Salmo 25. Você não precisa levar as suas mazelas a ninguém. Existem atitudes que você tem que tomar. Se a tua atitude está no âmbito da previdência social, vá atrás da previdência. Se a tua atitude está no âmbito do mercado vizinho, vá atrás do mercado. Agora, existem coisas que ultrapassam o nosso limite e neste momento você deve apresentar estes itens, estas necessidades perante Deus. Aí você vai ser bem-aventurado. E eu te digo, Deus ouve. Deus não tem ouvido agravado, diz lá o livro de Isaías, o profeta Isaías, me parece no capítulo 59, ele não tem ouvido agravado para que não possa ouvir não, e muito menos a mão dele está encolhida para que não possa salvar. É você falar, Deus ouvir e agir. Determinada vez alguém precisava de comida dentro de casa e foi orar. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus manda comida para minha casa. Aí um inimigo ouviu e disse, eu vou fazer uma com essa pessoa. Aí foi no mercado, fez uma compra e mandou entregar. Entregue lá na casa daquela pessoa, no endereço que estava assim, assim, assim. E se ela perguntar, e diga a ela, quando ela perguntar que foi o diabo que mandou, para não dizer que foi Deus, olha. Aí a pessoa levou, a mulher ficou muito feliz, não, traga aqui, ela tinha orado, se ela orou e confiava, é o que ia acontecer. Aí pediu a Deus, Deus ouviu, veio, botou lá dentro, aí quando o rapaz disse assim, você não vai perguntar quem mandou não? Ela disse, eu não, porque quando Deus manda até o diabo obedece. Deus é bom, meu irmão, você precisa confiar nele. O pastor Edivan, a quem eu faço a segunda referência neste momento, ele disse certa vez que vinha, se eu não estou enganado, era de Baianópolis para Barreiras, e quando chegou na metade da estrada, ele, pelo que eu entendi, ele deixou de olhar o tanque do carro e a gasolina, e ele, e agora, o que eu faço? De repente acabou a gasolina, o carro morreu na estrada, e ele foi lá, colocou a mão em cima do tanque, orou e disse, Senhor, toma providência. Aí foi lá, bateu a mão na chave, o carro ligou, e ele, estrada. Quando chegou no posto que tem lá próximo do trevo lá, que ou segue para Cristópolis, vem para Barreiras ou vai para Baianópolis, ele encostou o carro para abastecer, e quando ele abriu o tanque, saiu aquela pressão.
é prova que Deus age. Eu já estive em momentos em que ia chover e a gente precisava realizar um culto e nós simplesmente oramos: Senhor, para, detenha e segura. E segurou e não choveu enquanto a gente estava lá. Esta semana o pastor Zé Carlos fez referência ao momento do dia da morte de Paulo Levas Macalão, grande homem de Deus que está na história das Assembleias de Deus. Que no dia da morte do Macalão, o céu estava todo nublado, cheio de nuvens, e no meiozinho surgiu uma bola assim, no meio da nuvem abriu um buraco assim, mostrando uma coisa totalmente espiritual, ou o céu se manifestando acerca do que estava acontecendo naquele momento. E isso não é incomum, porque o nosso Senhor Jesus, no dia da sua morte, o sol não brilhou durante 3 horas, as pedras fenderam, a terra tremeu e assim, até os mortos ressuscitaram. Então, estas circunstâncias você precisa saber que Deus age. Certo missionário precisava levar uma mensagem para um canto e ele foi orientado ao Espírito Santo a ir por um caminho, ele foi por aquele caminho. Quando chegou lá, a ponte que existia para passar um despenhadeiro tinha caído por causa da chuva. Ele disse: e agora? Aí foi orar. E no momento que ele estava orando, o Senhor disse: levanta. Ele não entendeu. Quando ele olhou lá e veio um raio, ele pulou fora, o raio bateu na raiz no tronco de uma árvore. A árvore caiu e imediatamente surgiu uma ponte para o missionário. E assim por diante, irmãos. Filipe, por exemplo, ouviu a direção do Espírito Santo, estava lá em Gaza, na região deserta, junto com o eunuco de Candace, a rainha dos etíopes, e precisava estar em Azoto. Quando ele terminou todo o serviço ali, batizou, ele foi levado de anjo, o anjo arrebatou ele e levou até Azoto. Então entenda, aquilo que é problema para mim, não é problema para Deus. Não é problema para Deus. Entendido? Vamos ao segundo item do primeiro ponto. O primeiro ponto diz: um salmo acróstico é a oração de Davi. Já discorremos. O segundo item diz: não me deixes confundido. Davi estava dizendo: eu sei quem tu és, eu sei o que tu podes fazer, e não me deixe confundido. Eu quero que todos saibam também que é o Senhor quem está fazendo por mim. Você tem esta confiança? Vamos lá. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo os nossos familiares. O salmista está numa dificuldade. O Mateus, no capítulo 10, no verso 36, ele diz que um lar às vezes está dividido, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra... e aí por diante. Mas você serve a quem, meu irmão? Que tal você ter calma? Esta semana aqui no escritório eu tive um caso para resolver, e em volta da mesa tinham pessoas de diversos níveis, desde tenra idade a gente mais experiente. Antônio Leandro Vieira, seja muito bem-vindo, está conosco, aquele abraço. E é interessante que dos que estavam ali, alguns achavam que naquele momento o que estava acontecendo era a pior coisa do mundo, enquanto os demais olhavam e diziam: não, isso aí é porque a idade de vocês é pouca, isso aí é o mínimo, tem muito mais coisa para acontecer. Logo, você precisa entender que tem problema de todo nível, especialmente dentro da família, mas isso é a nossa falta de visão que nos faz entender que a situação é praticamente irresoluta, porque para Deus não tem isso, meu irmão. Deus resolve. Agora você precisa confiar em Deus. Infelizmente, os dias atuais, confia-se na mídia, confia-se naquilo outro, precisamos confiar em Deus. Vamos à frente. Terceiro item do primeiro ponto diz assim: o primeiro ponto diz um salmo acróstico e a oração de Davi. Terceiro item: perdoa os meus pecados. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi baseia-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica então o seu perdão. Olhe, deixa eu te falar uma coisa aqui. É bem melhor pedir perdão, é bem melhor reconhecer que é pecador do que apontar para outro: fulano, cicrano. Lembra lá que Jesus deu esse exemplo? O camarada estava orando na esquina e levantou: ó Deus, na esquina, nos templos, etc., os fariseus: eu te agradeço, Senhor, Oráculo Vieira, lá de São Paulo, meu pastor, Deus te abençoe. Eu acompanho os cultos, viu, Oráculo? Eu acompanho os cultos. Isso aqui é uma live da resumo da Escola Bíblica Dominical, é o nosso Preparando-se para o ABD. Continuando. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como este publicano. O Oráculo é jovem da minha época de jovem, viu, irmãos? Grande pastor em São Paulo, grande pastor em São Paulo. Eu não sou assim, eu pago os meus dízimos, eu faço isso. Eu não sou como este publicano. Ô meu irmão,
pelo sangue de Jesus, não aponte para os outros, não aponte para si. Aí Jesus chama a atenção do outro que estava lá e observar que o outro dizia: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu sou um verme. Estou parafraseando. O Senhor chegou para os discípulos e disse bem assim: qual dos dois saiu justificado? Deus requer de cada um de nós a humildade de reconhecer que é pecador. É o que o salmista faz no Salmo 25, no texto que nós estamos estudando. Nós estamos estudando aí a lição Betel eu não sei qual a lição que você utiliza, se CPAD, se Betel, se Central Gospel. A nossa é Betel aqui, quarta lição. Estamos falando sobre Davi confessa pecado, pede perdão e aí por diante. E aqui o profeta, o rei Davi, ele suplica, ele pede perdão a Deus. Eu te peço perdão. Peça perdão a Deus, meu querido. É melhor você pedir perdão a Deus e ir para o céu. Como a Bíblia diz, é melhor tirar o olho do que entrar com os dois no céu. Entendeu? Do que você viver uma vida onde você acha que está bem, você está tendo mazelas, você não consegue desfrutar o melhor de Deus, vive na periferia espiritual, você não consegue desfrutar o que seja ser batizado com o Espírito Santo, você não consegue desfrutar o que seja receber dons espirituais, que eu vou dizer agora aqui com muita tranquilidade. Tem muito crente que vive hoje e não sabe o melhor de Deus, o que é. O melhor de Deus é quando eu comprar o meu carro novo, o melhor de Deus é quando eu comprar minha casa. Não é, meu irmão. Isso aí são meios que Deus nos dá para que nós possamos fazer sua vontade aqui. Mas o melhor de Deus é você sentir a presença dele. É você ler a Bíblia e entender. É você ver uma situação e o dom de discernir os espíritos te aclarar e você nem sabe explicar por quê. É você profetizar em nome do Senhor. E Paulo diz: buscar com zelo os melhores dons, principalmente o dom de profecia. É a palavra de Deus se desvendar nos teus olhos pelo dom da palavra da ciência e da palavra da sabedoria, quando você vai falar com sabedoria aquilo que você conheceu. Não é nada disso que você está pensando, não. Ter carro novo, ter casa nova, ter roupa de marca. Não é esse o fim de ser abençoado por Deus. Não é. Isso aí é consequência, de repente, de um trabalho. Miguel Rômulo, Brasília. Hoje eu estou bem. Estou São Paulo, Brasília, Salvador. Muito bem. Seja bem-vindo, Miguel. Aquele abraço para o Raimundo, tua mãe e os demais. Vamos então à frente, entrando no segundo ponto da lição. O nosso primeiro ponto da lição falou-nos sobre um salmo acróstico e a oração de Davi. O segundo agora vem falar sobre o desejo de reconhecimento do salmista. O salmista precisava que Deus olhasse para ele. A introdução deste ponto diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Meus queridos, nós às vezes temos uma visão, um objetivo, como aconteceu com Israel no Antigo Testamento, na época que Samuel, juiz, o último dos juízes, estava cuidando de Israel. A nação de Israel olhava em volta e via os reis das outras nações irem à frente dos seus exércitos. Olhava em volta e via aqueles homens altos, bonitos, tomar conta do exército. Aí o povo voltou para Samuel e disse: Samuel, nós também queremos um rei. Aí Samuel disse: tá, mas eu estou governando sobre vocês. E Samuel ficou angustiado, foi orar, foi pedir a direção a Deus. E Deus disse: Samuel, abre os olhos, Samuel. O povo não está rejeitando você, não. O povo está rejeitando a mim, Samuel. Sou eu que sou o cuidador deles. Não foi você, parafraseando, né, irmãos? Não foi você que tirou eles do Egito com mão forte, com o braço estendido, não. Não foi você que os sustentou lá no deserto, não. Como ontem à noite eu vi na madrugada um irmão fazendo leitura, ele está fazendo leitura de toda a Bíblia e fazendo comentário de cada capítulo. Eu achei interessantíssimo aquilo. E ele ontem lia o capítulo 29 de Deuteronômio e mostrava o que Moisés estava dizendo para aqueles que nasceram durante o deserto. Estava repetindo a lei para eles. Fui eu quem tirei vocês do deserto, do Egito. Fui eu que atravessei o deserto. O sapato de vocês cresceu junto com o pé de vocês. A roupa de vocês não estragou. Vocês durante o dia, estou parafraseando mais uma vez, tinha nuvem para proteger do calor. Durante a noite vocês tinham fogo para esquentar vocês e revelar o inimigo que poderia vir à noite. O cuidado de Deus foi extremo. Vocês tinham codorna para comer, que a carne saía pelo nariz quando engasgava. Vocês tinham maná, a água saía de rocha.
E é muito interessante que ou a rocha acompanhava eles, ou onde eles chegavam tinha uma rocha. Estuda isso aí para você ver. Isto é o cuidado de Deus. Aí nós chegamos aqui agora e nós encontramos alguém que precisa entender que este é o cuidado de Deus. Meus irmãos, para nós conhecermos as veredas do Senhor, precisamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o salmista que diz: me mostra as tuas veredas. Eu preciso saber por onde tu queres que eu ande. Às vezes você mira as nações como mirou Israel. E o Senhor disse: não. Aí Samuel foi até eles e disse: olha, vocês estão querendo, mas Deus vai, o rei vai cobrar tributo de vocês, vai levar vossos filhos para o exército, tal. O povo: não, nós queremos o rei. Entenda, olhe, vivendo por vista, mirando o que os outros têm em volta, quando na realidade nós deveríamos buscar vida espiritual, ministério na presença de Deus. Hoje é incomum você ver jovens querendo ser obreiros. Na minha época, na época desse rapaz aí do Oráculo, do pastor Oráculo, eu posso citar aqui de nome pelo menos uns 30 obreiros. Cito o Miguelzinho também, Miguel, cito o Zezinho, irmão dele, eu cito o pai dele, irmão Raimundo, eu cito o Jairo, que está aqui em Roda Velha de Baixo, Jairo, eu cito o pastor Adejarlan, em Barreiras, eu tenho inúmeros, o Carlinhos, que está lá em Barreiras, é o Carlos Simão, que é presidente do INSS lá em São Desidério. Eu cito inúmeros jovens que se tornaram obreiros do Senhor, mas não, hoje em dia, os jovens é o cortezinho de cabelo, é isso, é aquilo, é o ganhar dinheiro, é o comprar o carro novo. Eu tenho muito jovem aí que eu conheço que está batendo de caminhonete, isso é bom. Agora, por outro lado, está servindo a Deus? Recentemente eu vi uns jovens que aprenderam a tocar, sabe onde é que estavam? Eu cheguei num canto, estava tocando uma seresta, e aí? Recentemente teve um jovem que, inclusive eu fui vereador aqui no Eduardo Magalhães, e ele veio me pedir apoio financeiro. Na época eu não pude dar apoio financeiro, ele saiu com a cara fechada, servia a Deus numa igreja aqui, bom, eu não sei se ainda serve. Essa semana eu vi ele fazendo uma live ensinando a como fazer a sarrada, como é que faz uma... velho, pelo amor de Deus, eu até fiz questão de olhar outras fotos ali para ver se ele ainda estava servindo a Jesus ou não, e parece que está. Eu tive a impressão de ver uma foto dele cantando recentemente numa igreja. Meu irmão, você precisa não viver como os demais, mas precisa voltar ao que a Bíblia ensinou e viver aquilo ali. Vamos ao primeiro item do segundo ponto, senão fica longo demais isso aqui. O segundo ponto está dizendo o desejo de reconhecimento do salmista. Primeiro item diz: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Eu toquei hoje aqui o hino 141 da harpa. Eu toquei, agora eu vou cantar um pedacinho dele para você. Tampa os ouvidos aí, tá? O 141 ele fala de guiar. Ele diz assim, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Ao coro. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Eu lhe falo, temos condição de cantar isto aqui, se nós não queremos que o Senhor nos guie? O Salmo 25, o salmista está dizendo, me mostra a vereda. Ou isso é uma mera retórica, para a gente chegar e dizer, Deus mostra aí a vereda, Deus mostra a vereda e você segue para o outro lado. Alguém acha que Deus é moleque? Vamos ao segundo item, do primeiro ponto. Do segundo ponto. O segundo ponto diz, o desejo de reconhecimento do salmista. O segundo item diz, o desejo de ter intimidade com Deus. Primeiro desejo, mostra o teu caminho. Segundo, intimidade. Davi declarou, o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, verso 14. Ô varão, ô varoa, você que me ouve neste momento, como é que a gente ora? A gente ora assim bem veemente. Senhor, revela a mim a tua vontade, Senhor. Senhor, faz de mim um vaso nas tuas mãos, Senhor. É pura retórica, irmãos, porque se Deus revelar a vontade, o que mais não quer seguir, não. O salmista está dizendo que é no sentido inverso. Não é Deus revela a vontade e eu seguirei a Deus. É eu sigo a Deus e Ele revela a vontade. Eu já disse no início dessa live aqui,
que onde não há diálogo, não há relacionamento. Isso vale para todos os fins. Vale para marido e mulher, vale para pai e filho, vale para pastor e obreiro. Presta atenção. Não há relacionamento onde não há diálogo. No campo da política, no que você quiser. A mesma dinâmica funciona tanto no horizontal como no vertical. Ou você tem relacionamento, diálogo com Deus, ou não tem relacionamento. E vou te dizer, come da mesa quem está na mesa. É assim que dizem os políticos. Deus te fará participar das coisas dele na hora que você entrar na presença dele. Você precisa entender, interpretar o verso 14 aqui do Salmo 25, e eu quero deixar um abraço aqui ao auxiliar Daniel, que hoje cedo, pela manhã, o auxiliar Daniel está seguindo uma série de estudos que eu venho passando para ele, e hoje cedo Daniel mandou uma mensagem dizendo, irmão, eu quero um livro para estudar hermenêutica, eu preciso aprender a interpretar mais a Bíblia, eu quero conhecer mais. Irmão, isso é glorioso, isso é maravilhoso, um jovem tem um desejo desses. Daniel tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos, tem um desejo desse, você não encontra mais isso hoje. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia, não como quem passa o olho por cima, mas perscrutando a Bíblia Sagrada. E aí, na hora que nosso relacionamento com Deus aumentar, Deus nos revelará os seus segredos. Você vai ver o que ninguém viu, o que ninguém viu, ninguém viu é bonito, né? O que ninguém viu. Abra lá em Lucas 24 e 45, você vai ver que existem mistérios de Deus que estão encobertos. Lucas 24 e 45 diz que Jesus soprou nos discípulos e eles compreenderam as Escrituras. Está escrito bem assim, então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. A depender do nível de relacionamento que você tiver com Deus, é o nível de revelação que Deus vai te dar, meu irmão. Deus não vai te dar revelação de YouTube, não. Deus não vai te dar revelação de rede social, não. Deus vai te dar revelação na hora que você partir para a sua palavra, você começar a comer isso aqui, ó. Você começar a comer isso aqui, Bíblia Sagrada, começar a comer, começar a pegar os livros, começar a estudar, começar a conversar com pessoas que conhecem do assunto. Aí você vai ver a coisa se revelar a você. Eu, por exemplo, algumas pessoas se admiram que eu tive 5 aulas e estou começando a tocar. Sim, mas eu estou buscando. Você quer o quê? É igual alguns colegas que me encontram e, porque eu era gari junto com eles, eles continuam gari, borracheiros, e me encontram, eu sou advogado. Outro dia eu parei na cidade de Cristópolis, lá na borracharia lá, e pedi para o rapaz calibrar o pneu do meu carro. Aí o rapaz saiu, olhou assim e disse, vem cá, tu é o Cláudio Honor? Eu digo, sou, como é que você tá, tudo bem? Ô rapaz, e aí, tu lembra quando você trabalhava aqui? Eu trabalhava naquela borracharia. E eu encostei com o meu carro, estava fazendo uma viagem ao Pernambuco, encostei o carro lá, tal, dei uma gorjeta a ele. Ué, meu irmão, depende do esforço, você quer o quê? Você quer você quer viver bem em casa? Tem um relacionamento com a sua família. Você quer viver bem no ministério? Tem um relacionamento com o seu pastor, com o ministério, com os demais obreiros. Você quer viver bem com Deus? Para Deus cuidar assim, dos mínimos detalhes? Me admira Elias. Elias disse, conforme a minha palavra, não vai chover. E não choveu, ponto. Isto é relacionamento. Então, comece agora. Vamos ao terceiro item. Senão a gente se emociona e acaba demorando muito tempo aqui. O terceiro item, o segundo ponto diz, o desejo de reconhecimento do salmista, o salmista queria conhecer mais e mais. E o terceiro item diz, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Meu querido, dizem que só se atira pedra em árvore que tem fruto. E quando alguém se torna vidraça, para uma vidraça tem uma pedra. Então, fique sabendo que toda vez que alguém faz barulho, o barulho entra no ouvido de alguém. Toda vez. Nós vivemos uma constante batalha espiritual, constante. Neste exato momento agora, creio eu, os anjos do Senhor estão aqui, acampados, me protegendo para que essa live chegue no objetivo. Talvez o objetivo seja você que está ouvindo nesse momento. Creio em Deus, que possa estar nesse momento profetizando a tua vida. Você está entendendo que isso é com você. Enquanto em volta, tanto de mim quanto de você, existem legiões de demônios tentando justamente acabar isso aqui. Tem uma batalha espiritual acontecendo em volta. Não adianta você pensar que você vai ter relacionamento com Deus, você vai batalhar neste mundo espiritual e você não vai sofrer afronta. Vai!
as afrontas vêm, e elas vêm de todos os níveis. E vou te dizer, a maioria daqueles que trazem o problema para você são usados pelo inimigo. São pessoas que estão lá na cama deles e o inimigo vai lá no coração deles e eles maquinam contra você. São pessoas que vivem junto, estão na igreja às vezes e são movidos pela inveja e o inimigo entra no coração deles. Em outras palavras, se você entrou nessa batalha espiritual, você tem que ficar firme. O salmista aqui ele diz: Senhor, eu quero te servir, mas eu sei que os meus inimigos estão todos aqui em volta, então livra-me dos inimigos. O apóstolo Paulo escreveu numa das cartas a Corinto, não sei agora qual, ele disse: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Meu abraço agora ao pastor Josafá lá de Ibotirama. Lembrei dele que ele pregou essa mensagem certa vez. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas interjeição adversativa, ele disse, há muitos adversários. Ele, o apóstolo Paulo. Uma porta grande está aberta, mas os adversários são muitos. Sabe por quê? Porque muita gente só vê a cadeira que você vai sentar ou que você está sentado quando você está chegando na cadeira. A cadeira sempre esteve lá, vazia, cheia de poeira. Quando você vai sentar, a pessoa quer. Ou quando você senta, a pessoa diz, olha, aquela roupa dele, eu estou parafraseando, eu estou figura de linguagem, tá? Aquela roupa dele não combina com aquela cadeira. Eu combinaria naquela cadeira. Então entenda, meu querido, minha querida, que isto é para tudo. É no trabalho, é no momento da promoção, é para tudo. Só que isto é visão mundana. Você precisa conhecer a Deus e Ele cuidar de você e te livrar dos inimigos. É o que o Salmo está nos ensinando. Vamos ao terceiro ponto. Primeiro ponto, só fazendo a recapitulação, falou sobre um salmo acróstico e a oração de Davi. Segundo ponto, o desejo e reconhecimento do salmista. O salmista reconhecia que dependia de Deus. E o terceiro ponto é aquele que está mais ligado ao título. O título da lição diz: buscando conhecer os caminhos do Senhor. O terceiro ponto diz: conhecendo os caminhos do Senhor. Logo, pelo que nós já estudamos, para conhecer o caminho do Senhor, é necessário sensibilidade. Para você conhecer a Deus, você precisa saber como Deus age. Você precisa estar ligado com o céu. Aí a introdução deste ponto diz: há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Jesus disse no Novo Testamento: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí eu faço uma pergunta retórica, né? Porque você não pode me responder. Se pudesse me responder, seria uma pergunta dialética. É uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Mas, tem desejado o céu, meu irmão? Minha irmã, tem desejado o céu? Se tem desejado o céu, não pode estar fazendo inimigo. Se tem desejado o céu, não pode estar se embaraçando com as coisas dessa vida. É um texto que é aplicado aos obreiros. Quem milita na milícia do Senhor não se embaraça com as coisas dessa vida. Parafraseando. Se tem desejado o céu, busca as coisas que são de cima. Isto é importantíssimo. Não estou dizendo, meu querido, que você não vai trabalhar. Eu trabalho. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero viagem, se for possível viagem de avião, de iate, de navio, de transatlântico, eu quero viajar, eu quero mergulhar no fundo do mar, eu quero fazer tudo o que for possível. Mas em primeiro lugar vem o meu Senhor. Eu não coloco nada diante de Deus, nada. Ô Rui, rapaz, Ruizinho está aqui comigo. Um abraço a Silminha, Rui, Deus te abençoe, viu? Saudade das nossas aulas de escola dominical. Rui é um grande aluno da escola dominical, eu admiro o Rui de carteirinha. Esses dias eu estava com alguém conversando e a pessoa disse: não, Rui é muito inteligente. Depois eu te falo quem foi que te elogiou, viu Rui? Então você precisa, meu querido, entender que em primeiro lugar vem a Deus. Então no terceiro ponto, conhecendo os caminhos do Senhor, nós vamos ao primeiro item, que diz assim: o caminho da obediência. Para você compreender os caminhos do Senhor, você precisa entrar neles com obediência. E isto porque quem cria regras para o caminho é Deus, não é você não. Às vezes as pessoas querem entrar no caminho de Deus, ele ditando as regras. E surgiu aí uma época aí a teologia da confissão positiva, onde determinava que Deus fizesse, que não sei o que, ponha Deus no canto da parede. E depois veio aí o movimento G12 e as pessoas começaram a ir para os encontros e aquele negócio e lá regressava, fazia regressão.
e perdoava a Deus pelos pecados. Misericórdia, sangue de Jesus. Teve pastor que voltou do encontro e disse, agora eu sou crente. Muito bem, vamos ao comentário aqui. O caminho da obediência. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7, 23. Logo, se você anda no caminho do Senhor, o Senhor promete bênção. Quando Josué entra na terra prometida, Josué deixa o povo bem tranquilo. Olha, presta atenção, para não ter dúvida. Aqui está o Monte Ebal, aqui está o Monte Gerizim. Bênção, maldição. Se vocês escolherem a bênção, vão receber. Se vocês escolherem a maldição, vão receber. Então hoje, escolham a quem sirvais. Josué era dos meus. Escolham a quem sirvais. Para mim também não tem meia boca não. Ou é ou não é. Se os deuses da além do Jordão, ao qual serviram vossos pais, sirvais a ele. Mas se ao Senhor serviu, nós precisamos parar com esse negócio de meio termo. Ou é crente ou não é crente. Eu sou crente, mas, nossa senhora, Ave Maria, sanguinho, meu Deus, um gato preto. A Dejalan chama isso de pecadinho de estimação. Um gato preto, passar embaixo de uma escada, sexta-feira 13, meu Deus do céu. Bota um dente de alho ali com sal grosso, não sei o que. Oh, meu querido, faz isso não. Deus é superior a tudo isso, tá bom? Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Caminho da obediência, obedecer a Deus. Sirva a Deus e Ele vai estar contigo. Segundo ponto diz, o terceiro ponto, melhor dizendo, diz, conhecendo os caminhos do Senhor. Segundo item diz, o caminho da graça. Graça. Há uma diferença entre justiça, graça e misericórdia. Ou justiça, misericórdia e graça. Justiça, dar a cada um o que ele merece. Deixo aqui um abraço ao professor Caramuru, Francisco Afonso Caramuru, lá de São Paulo. Foi com ele que eu aprendi isso aqui. Não vou puxar o laurel para mim não, é dele. Deus o abençoe. Justiça, dar a cada um o que ele merece. Misericórdia, não dar o que ele merece. Graça, dar o que não merece. Em outras palavras, o caminho da graça é quando você vai entender que você recebe de Deus o que você não merece. Aí você vai ter aquela graça que é a graça geral, a graça comum. O sol é uma graça, a chuva é uma graça, a água é uma graça, o clima é uma graça. Vem a todos, justos e injustos. E você vai ver aquela graça objetiva, que é a graça dos que servem a Deus. São pessoas que têm de Deus o favor. Aí o comentário diz assim: somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes também de graça. Como é que diz o hino? A graça me basta, né? A graça do Senhor é suficiente em nossas vidas. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Está conosco também Irene Schaubert. Seja muito bem-vinda. Vamos ao terceiro item do terceiro ponto e nós já encerraremos esta live. O terceiro ponto, recapitulando, diz: conhecendo os caminhos do Senhor. E o terceiro item diz: o caminho da perfeição. Sede vós, pois, perfeitos. Mateus 5,48, disse Jesus: como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, se você mirar a mim, você se torna imperfeito. Se você mirar alguém, você se torna imperfeito. Agora, se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, você vai se tornar varão perfeito. O Senhor, Ele é o alvo, Ele é o padrão que nós buscamos ser. E um dia nós estaremos lá no estado de perfeição, com os corpos transformados, sendo como Ele o é. Em outras palavras, meu querido, minha querida, esta lição que fala dos caminhos do Senhor
À medida de que você entra no caminho do Senhor e anda no caminho do Senhor, você vai ficando parecido com o Senhor. Você vai sendo polido à luz do que é o nosso Senhor. Nesta circunstância, eu te conclamo a servir a Deus e observar os seus caminhos, que não são os nossos caminhos. As suas veredas não são as nossas veredas. Os Salmos nos traz muito forte isso na lição de hoje. E a conclusão diz: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que esta aula sirva muito para o teu crescimento espiritual e, querendo Deus, na próxima semana estaremos estudando a lição de número 5 do segundo trimestre que estamos estudando, cujo tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, aquele abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Dá um like aí, tá? Dá uma curtidazinha que daqui a pouco vai estar lá no YouTube, manda aí para os irmãos, para os amigos e deixa Deus trabalhar na tua vida.